Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz e alegria se façam em nossos corações, enchendo-nos de coragem, de bom ânimo e de muita esperança. Hoje nós vamos ler as instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seriam felizes, mas não aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco, auxiliais os infelizes, e o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estarei, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombenteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real está um não raro, muito abaixo, constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas no da caridade, porquanto não dar atenção ao meu proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra, tende, porém, cuidado, principalmente em razão de tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de que tudo o que vos tenho dito, tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes e a qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem, orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amado Jesus, que nesta manhã de luz, iniciando mais uma semana de trabalho, de esperança, nós te pedimos, Jesus, que fortaleça os nossos ideais no bem. Dai-nos força para que nós possamos aumentar a vontade de servir, de compreender a necessidade do meu irmão. Sustentai os nossos pensamentos, Jesus, para que o seu Evangelho seja o caminho norteador a todos nós. Nesta manhã, recorremos a Ti, Mestre, para que o Senhor possa levar a todos os corações a luz, a esperança, envolvendo aqueles que estão nos hospitais, Jesus, que precisam tanto de nossas vibrações, de nosso amor
e do seu amparo, Jesus. Que a paz sublime esteja conosco em nossa intimidade a mover a nossa vontade de servir e de amar o próximo. Obrigado, Jesus, que assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos falando de um capítulo, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E hoje os Espíritos nos trazem uma colocação que acho que precisamos refletir bastante por sua importância, que é a caridade material e a caridade moral. Ele começa nos convidando a amar uns aos outros e fazer os outros que gostaríamos que eles fizessem conosco, né? Então, acho que todas as religiões, elas se sustentam nessa base da moral e também desses preceitos que Jesus veio nos trazer, mas nós precisamos observar que pela rudeza dos nossos pensamentos, ainda pela pobreza de nossas ações, nós achamos que a caridade ela é extremamente importante quando nós damos o supérfluo da mesa, aquilo que sai de dentro da nossa casa que não nos faz falta. O supérfluo é uma questão que precisamos observar. E nós, ao lado do supérfluo, nós vamos olhar também a sua importância quando damos de coração. Mas existem tantas pessoas que estão famintas de amor, famintas de compreensão. Então, quando o Evangelho fala, ricos, pensai mais um pouco, auxiliais os infelizes, o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua. O bem que houverdes feito. Então, nós vamos ver quando ele faz uma colocação muito importante, quando ele fala, ao sairdes do vosso invólucro terreno, quer dizer, quando eu deixar a terra e chegar no mundo espiritual, eu posso ser agraciada pelas vibrações daquelas pessoas que um dia nós estendemos a mão, que um dia nós levamos a alegria e que um dia nós levamos para elas a esperança. Isso tudo é muito importante, tanto alimentar o corpo quanto alimentar o espírito. Mas é preciso que nós também vamos olhando para dentro de nós, fazendo reflexões importantes, porque ainda no pedestal que vivemos da vaidade, muitas vezes nos colocamos numa condição de superioridade. E nós encontramos tantos irmãos nossos, mendigos do amor, mendigos da comida também, do pão de cada dia. Muitas vezes nós os tratamos com certo desdém. E aí, irmão Rosália, hoje vem nos mostrar o valor da caridade moral, que consiste em suportarmos umas às outras. E nós vamos ver que nessa palavra dela, suportar uns aos outros, nós precisamos também compreender os espíritos que estão no âmbito familiar. Muitos de nós ainda não entendemos as suas dores, as suas dificuldades e os reajustes que a própria reencarnação vem lhe oportunizar para que eles aprendam. Então, que a nossa palavra nunca seja uma palavra zombeteira e nunca seja uma palavra para escarnecer os nossos irmãos. A caridade, ela precisa ter muito cuidado para que a gente não trate o outro com esse desprezo que muitas vezes surge de dentro do nosso coração. E nós precisamos lembrar que Jesus nos fez esse convite, né? Que ele amou a todos como seu irmão, sem renegar o leproso, sem repelir o mendigo, sem deixar de atender o nosso irmão obsediado. Então, muitas vezes nós perguntamos, como vou fazer a caridade? Mas a caridade ela tem tantas maneiras de serem feitas, irmãos, e que nós precisamos de pensar que muitas vezes uma palavra correta, cheia de vibração, que orienta e ampara o nosso irmão, é uma caridade. A nossa oração por aqueles que sofrem, uma oração que seja real, verdadeira,
também é uma caridade. Então, nós vamos ver que quantas preces os nossos irmãos são aliviados com as nossas vibrações. E é importante também que o espírito, como espíritas, precisamos entender que tudo que os espíritos fazem por nós e para nós é uma caridade moral. Então, nós temos que entender que muitas vezes se torna até inútil quando nós passamos por uma existência sem sentir as necessidades do nosso irmão. Porque Deus nos vê a todo instante. E Ele também nos enviou Jesus para que Jesus nos ensinasse o que era o amor. E toda a base do ensinamento do Cristo se consolida no amor e na caridade. Então, nós precisamos compreender que todos nós que podemos estender a nossa palavra, as nossas mãos, quando nós podemos abraçar e agasalhar os nossos irmãos, nós vamos nos sentirmos felizes. Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos, mas Ele deixa em nossas mãos, o livre-arbítrio, para que nós também possamos decidir a forma de agir, a forma de servir. Então, todas as vezes que nós vamos implantar alguma coisa na nossa vida, que nós possamos pensar na caridade, implantar um plano de ação no bem, na caridade, é uma dádiva para todos nós. Então, nós precisamos entender que o amai-vos uns aos outros é sair de nós para estar junto aos corações que tanto necessitam. E Deus tem nos dado as ferramentas para que a gente possa compreender o que seja a caridade material e a caridade moral. E uma das ferramentas é justamente a nossa inteligência. Quando nós temos uma inteligência voltada para a parte intelectual e alimentada pelo pensamento materialista, nós vamos ver que a caridade para nós, a mais importante é a material. Desde que a gente também possa dar o material, mas que ela dê oportunidade a outros irmãos de aprender, de se tratar. Também é importante a material. Não podemos fugir disso. Mas o que nós estamos dizendo é que nós não podemos mais nos prendermos apenas na caridade material. Lembrando, daqueles que sofrem e lembrando do esforço que Jesus nos fez para todos nós. Mesmo na hora mais derradeira da cruz, com seu olhar piedoso, ele pediu a Deus que perdoássemos. Este é um ato de caridade tão grandioso. Então, é preciso que cada um de nós analisemos que gênero de caridade eu posso fazer. Porque às vezes faço a caridade material, mas eu trato com desdém o nosso irmão. Eu tenho uma palavra que fere, então não adianta eu fazer de um lado uma coisa e do outro não. Então, por isso que Jesus nos trouxe essa lição: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, porque eu preciso estar com as duas mãos para servir. Quando eu faço uma coisa de um lado e não faço do outro, isso representa que nós não compreendemos ainda o que seja suportar uns aos outros. E muitas vezes nós achamos que há muito mérito na nossa parte de falar ou de executar alguma coisa, mas é preciso saber no fundo do nosso coração, do nosso pensamento, quais são as nossas intenções. Então, a caridade, ela está sempre em primeiro lugar em nossa vida. Portanto, eu preciso muito aprender que amar é um gesto de caridade. E nós vamos ver que nós, dentro dessa caridade moral, nós precisamos perceber o valor de todas as oportunidades que nós temos de construir o bem em nossa vida.
Às vezes, na gente que trabalha numa escola, todo dia todo dia surge um desafio diante das situações que vivemos. Mas se nós temos recursos dentro de nós, nós não vamos buscar as palavras ásperas e nem vamos também estender aquele tapete, né, de raiva, de falação, de falatório. É preciso que a gente possa esconder as farpas que existem em nós e oferecer sempre flores, rosas para os nossos irmãos. Então, nós vamos ver que toda vez que nós vamos tentar melhorar a nossa forma de pensar, nós vamos sentindo força e coragem para auxiliar os nossos irmãos. Então, meus irmãos, nunca esqueçamos que Deus não nos pune, que Deus tem nos trazido tanta alegria para que nós possamos amparar, aprender e a servir os nossos irmãos. Jesus nos disse, né? Olhai os lírios do campo. Por que que ele falou isso para nós? Porque o campo ele tem tantas dificuldades, mas os lírios nascem e com tanta beleza, com tanta formosura, assim também somos nós. Mesmo que vivemos ainda em situações tão difíceis, aflitivas, nós podemos despertar em nós, desenvolver a paciência para que ela cresça dentro de nós, como os lírios saem da terra e podem clarear, iluminar, trazer tanta beleza aos nossos corações. E outra coisa, né, que nós estamos vendo, cada dia estamos vivendo momentos tão convidativos a orar, a ajudar, a servir. Tudo isso agora é o momento do Espírito estar olhando, pois a caridade moral é essa que nós temos que nos esforçarmos para aprender a amar e a servir o nosso próximo. E nós só temos que agradecer a Jesus por tudo que Ele tem nos dado, especialmente pela dádiva do cumprimento da fluidificação das águas que diariamente Ele nos oferece, pelas mãos abnegadas dos benfeitores que nos estendem para transmitir o passe, nesta hora tão esperançosa para todos nós. O vigor divino vindo até nós, pela água ou pela transfusão das energias do amor do Cristo, pelas benegadas mãos dos nossos benfeitores. Amigos, que esse amanhã seja para todos nós de muita alegria em nossos corações e que os Espíritos levem essa dádiva que está sendo nos ofertada nesse momento do passe a todos os outros irmãos, a todos os familiares e a todos aqueles que os nossos pensamentos buscam. Que Jesus nos abençoe e que os espíritos amigos que auxiliam na direção do Grupo Espírita Esperança e Caridade no Colégio Allan Kardec agasalhem-nos nesta manhã sublime, para que tenhamos uma semana de luz e de amparo. Que assim seja. Fica com Deus, queridos irmãos.